Bom dia! Bom dia, Islana. Bom dia, Ana Marta. Estamos no ar com mais um Jornal Federal do Pina. E no jornal de hoje, iremos abordar a importância da atividade industrial para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Iremos abordar fatores econômicos, o contexto histórico e a nossa área de edificações. E para entendermos melhor um pouco do contexto histórico, iremos entrevistar Gesenildo Jacinto, professor de História do IFPB Campus Picuí. Oi, gente, bom dia. Hoje nós entrevistaremos o professor de História daqui do campus do IFPB para ele falar um pouco da importância da atividade industrial para o desenvolvimento econômico e social do nosso país no ponto de vista histórico. Então, hoje vamos falar aqui com o Jacinto. Bom dia, Jacinto. Bom dia. Bom, eu queria perguntar para o senhor, primeiramente, como a coroa portuguesa ela influenciou na industrialização do Brasil? A coroa portuguesa influenciou muito mal. A coroa portuguesa não queria indústrias no Brasil. Na verdade, eles queriam que os brasileiros comprassem mercadorias manufaturadas na metrópole. E depois que eles fizeram um acordo com a Inglaterra, comprar os produtos industrializados na Inglaterra. Foi até perversa a coroa, porque taxou os produtos brasileiros e deu uma taxa bem menor para os produtos fabricados na Inglaterra. Então, era 24, não sei quanto era, mas ficou em 16%, aliás, em 15% a taxa de cobrança dos impostos da Inglaterra, enquanto que os brasileiros pagaram 16%, né? E os estrangeiros de outros países 24%. Então era favorável à Inglaterra. Demais, a indústria aqui no Brasil vem mesmo a se desenvolver no Império. No meados do século XIX, no Segundo Império, foi construída aqui as primeiras fábricazinhas. Um incentivo partiu do imperador, que dobrou a taxação de impostos dos produtos importados. E nessa ocasião, o Barão de Mauá tinha uma empresa importadora de produtos, fechou a sua casa de comércio por conta das altas cobranças de impostos e resolveu reverter o dinheiro que ele tinha em outros setores da economia no Brasil. Portanto, tem vários momentos importantes nesse processo de industrialização no Brasil, que foi muito pequeno na época da coroa, um pouquinho melhor no Império, e só se desenvolve mesmo lá na frente, a partir do governo de Getúlio. Muito obrigada. Sim, falando em Getúlio, eu queria saber como o governo de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek ajudaram a industrialização do Brasil a ter uma vida própria, podemos dizer assim. A indústria nacional importava todo o seu maquinário fora e assim os bens de consumo, ventiladores, liquidificadores, esses produtos não eram fabricados no Brasil porque nós não tínhamos uma indústria que fornecesse o metal, o aço necessário para alimentar essas indústrias. Era tudo vindo de fora, tudo era importado. A partir do governo de Getúlio, ele tem essa preocupação em construir, em trazer essa indústria de base para o Brasil, E essa foi uma preocupação grande do governo dele. E também deve ter sido um dos problemas que ele iria enfrentar no segundo governo, já que o capitalista, os americanos, os europeus, queriam atuar no mercado brasileiro, mas queriam atuar nos setores, justamente esses setores aí da indústria de base e de fornecimento de serviços, como fornecimento de energia elétrica, água encanada, como aconteceu e estava acontecendo no passado aí com as ferrovias e a distribuição de energia, que
que era comandado por empresas multinacionais. O governo Getúlio, no segundo período dele, ele começa a se preocupar com isso e instalar no Brasil, criar as primeiras empresas que cuidariam desse setor. No caso do petróleo, a Petrobras, a Chesf, essas empresas aí que iriam fornecer serviços para o Brasil, que, na opinião de Getúlio, era estratégico para o Brasil, enquanto que os investidores internacionais estavam querendo atuar nesse setor, né? Daí, né, a pressão que ele sofreu muito grande dos empresários, da elite brasileira, alinhada à política econômica do governo americano. Olha, no primeiro mandato dele, ele também trabalhou a questão da conciliação do trabalho e do capital com a promulgação das leis trabalhistas, né? Então ele fez um trabalho impressionante, muito bom mesmo, para o nascimento de uma indústria forte no Brasil. É isso? É isso. Foi muito obrigada, viu? E mais uma vez, vamos finalizando mais uma entrevista para o Jornal Federal do Pina. Uma boa tarde. Agora que entendemos um pouco sobre o contexto histórico, iremos para o intervalo. E no próximo bloco, iremos abordar fatores econômicos. Você quer construir ou reformar? Então vem para Barreto Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Representante da Gerdau em Coari. Fabricamos telhas em galvalume. Temos todas as bitolas de vergalhões e telas para laje. Toda a linha de material para serralheiro e solda elétrica. Os melhores tipos de pisos, revestimentos e porcelanato. Novas cores de tintas e massas Souvenir e Verbras para deixar sua casa mais bonita. E agora com móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, cama, mesa e banho. Pague até 12 vezes nos cartões. Barreto Materiais de Construção. Estamos de volta ao Jornal Federal do Pina. E agora iremos entrevistar José Denilson, especialista em economia. Boa noite! Estamos aqui na Escola Estadual João Henrique Dantas para falar com o José Denilson sobre a importância da atividade industrial para o desenvolvimento econômico no Brasil. Boa noite, José. Como é que vai? Boa noite. Prazer recebê-los aqui na nossa escola. O prazer é todo nosso. A gente vai fazer algumas perguntas para o senhor sobre o nosso tema. E primeiro, a gente quer perguntar qual a importância da atividade industrial para o desenvolvimento econômico no Brasil? O desenvolvimento da indústria, né, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? A absorção de tecnologias modernas é o carro-chefe disso. Mas pegando o Brasil, né, que nós tivemos nosso primeiro surto industrial na década de 20, né? E o Brasil passou por essa primeira fase de industrialização do nosso país. Antes já existiam algumas indústrias, mas eram aquelas famosas indústrias de fundo de quintais, né? E o Brasil passou realmente por um processo mais acelerado de desenvolvimento industrial a partir da década de 50, 70, e hoje o Brasil, ainda importando muita tecnologia, o Brasil já está vivendo essa revolução industrial que é conhecida como técnico-científica, né? Mas ainda dependendo de muita tecnologia. Eu cito, por exemplo, a indústria da aviação, né? Que o Brasil é um país que tem tecnologia, inclusive, igual aos países desenvolvidos no mundo, né? Que está sendo vendida agora. Mas, assim, nenhuma nação do mundo que adota o modelo de sociedade capitalista consegue resultados sem o desenvolvimento de uma indústria moderna, do ponto de vista tecnológico e científico, né? E assim, a atividade industrial, ela é muito importante para qualquer sociedade, mas infelizmente é a atividade que mais causa danos ao meio ambiente. A gente pega, são poucas as empresas, ou digo, as indústrias no Brasil que têm responsabilidade ambiental, né?
com tanto domínio de tecnologia que o mundo está aí, e as indústrias não usando essas tecnologias, por exemplo, para a redução de resíduos, né, que tanto a flagelam. E os resíduos é justamente os resíduos sólidos que são gerados por essa indústria. Mas, repito, sem desenvolvimento industrial, nenhum país consegue alcançar nível de desenvolvimento, né, social, econômico, né, e cultural para a sua população. E pesquisas apontam que a crise no Brasil é principalmente industrial. O senhor poderia nos explicar por que isso? Eu não... Primeiro, a gente sabe que essa palavra crise ela é muito interna, é de cada ser, né? Eu ainda não vi nenhum país parar, a não ser países que têm regimes totalitários, que tem gente que chama que é comunista, outros chamam que é socialista. Mas, na verdade, crise é uma coisa muito interna da pessoa. E é passado pela essa mídia massiva, né, e altamente destrutiva, né, do desenvolvimento do ser humano. Eu aponto assim que o Brasil não vive crise do ponto de vista industrial, né? Apenas nossa legislação, né, do ponto de vista da concorrência externa, é um pouco frágil, né? Ela está se fragilizando mais a cada dia e se atribui a estagnação industrial, da produção industrial no Brasil, à crise. A verdade não é essa, né? A verdade é que o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele olha só preço, ele não olha a qualidade. Os produtos fabricados no Brasil têm uma qualidade muito superior, por exemplo, aos dos tigres asiáticos. Enfim, da China. Esses países inundam o mercado brasileiro com produtos de péssima qualidade. Eu sou testemunha que aqui e acolá uso um item desse, né? E aí a gente acaba, de certa forma, nós como cidadão, né, como consumidores, acaba que substituindo um produto que é genuinamente brasileiro, onde tem toda uma carga social por trás na sua produção, geração de emprego, né, principalmente geração de emprego, e a gente muitas vezes substitui por produtos importados, que devido à grande fronteira brasileira, a maior parte deles não entram pelas alfândegas, e sim pela clandestinidade, e isso acaba afetando a indústria brasileira, né? Agora, quando a gente atribui crise, eu não acho que seja crise. Eu acho que o ser humano, quem vive em crise é o ser humano, não é o nosso país, né? Não é a nossa indústria. Eu digo, quando nós brasileiros tomamos consciência que o nosso produto é melhor, embora seja um pouco até mais caro, por causa da incidência tributária sobre esses produtos, a gente consegue sanar essa situação de crise. Crise é uma palavra muito usada para justificar a condição de subdesenvolvimento. Eu fico triste, né? Tem gente que diz, mas não é um país subdesenvolvido. Eu sou desenvolvido. Eu não me acho inferior a nenhum norte-americano, nem a um europeu, né, nem ao japonês, nem ao australiano. Mas assim, eu acredito que os professores da área de humana têm que começar, dentro das instituições de ensino, a dirimir, a acabar com esse termo crise, né? A crise é invenção para se arrumar desculpa do desmantelo fiscal, político, econômico e social do nosso país. Falou muito bem, José. E agora a gente vai voltar. É com você, meninas. Vamos agora finalizando mais um Jornal Federal do Pina. E obrigada pela atenção e tenham todos um bom dia. E hoje finalizamos mais uma entrevista para o Jornal Federal do Pina. Tenham uma boa tarde. Acabou? Acabou.
Ei. E aí? Oi. Como foi a entrevista? Bom, foi bom. Eu acho que deu certo. Foi sobre o quê? Nossa, achei muito interessante sobre, tipo, um tema relacionado ao nosso curso. Foi muito interessante, muito. Tipo, Opa, meninas, estão falando sobre o quê? sobre o nosso... Mas sobre a como era, entrevista. mas como era o tema? Era a importância da atividade industrial para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, tipo, relacionado ao nosso curso. E o que tem a ver esse curso com... Não, boy, é que, tipo assim, tipo, antigamente, as pessoas que estavam aqui, tipo, eles não tinham tanta, por exemplo, não tinha tanta Tecnologia. tipo, tecnologia da construção. Então, Era mais meio que, simples tipo, as construções, né? era. Meio que, tipo, eles tinham que ir pra Europa para poder se formar em engenharia e arquitetura. Medicina também era um... Sim. Na verdade, todas as faculdades que tinham, eles tinham que ir pra Europa. Porque aqui no Brasil era, né? Sim. Tava se desenvolvendo. Sim, aí quando, tipo, eles chegavam aqui, eles meio que, tipo, aprimoravam as técnicas que eles já usavam aqui e executavam. Aí meio que foi trazendo, as construções foram surgindo desse conhecimento amplo que eles adquiriam na Europa. Ah, por isso que eu vejo tanto no Sul muitas casas parecidas com as casas da Europa. Acho que foi quando eles vieram pra cá e trouxeram também a parte da arquitetura de lá. O professor falou que, tipo, teve uma grande influência mesmo. Essa cidade da Europa teve uma grande influência. Eu acho da que arquitetura europeia. a economia e também a tecnologia e a sociedade em si desenvolvida afeta diretamente a parte da nossa área. Porque, por exemplo, a partir do investimento econômico e também do desenvolvimento da sociedade, a tecnologia aplicada nas construções vão evoluindo com o tempo. Exato. Comparado ao Das passado, inovações das pesquisas para fazer as tecnologias. E hoje em dia eles sabem exatamente, tipo, cada material específico para aplicar em cada construção. Exato. Nossa, é engraçado, né? Como conhecimento, tipo, abre tantas portas. Muitas portas, né? Muito É a interessante. base de tudo. Ele falou do negócio de Brasília, eu não entendi muito bem. Ah, nosso professor falou sobre isso, lembra? Sim, que quando foram construir Brasília, eles só estavam construindo naquela cidade para um determinado quantidade de pessoas que iam morar lá, que já eram de lá. E aí não pensaram no fato da mão de obra que ia vir de outros lugares para trabalharem lá. Por exemplo, muita gente do Nordeste foi morar lá em Brasília para poder construir lá e ganhar dinheiro. Mas aí, você sabe da história? Na verdade, era muitos não queriam voltar, tipo, as pessoas do Norte e Nordeste que não tinham muito emprego, né? Elas foram para Brasília para conseguir trabalho, Oportunidade de vida. para ter oportunidade com a mão de obra da construção de Brasília. Mas eles estavam planejando não ter tantas pessoas lá em Brasília, só as pessoas mais ricas, que tinham mais poder sobre o Brasil, na verdade. Os políticos. E acabou que o pessoal que estava construindo lá não pensou em voltar, ou então não tinha dinheiro para voltar, exato. e acabou que ficou lá. Mas como não tinha estrutura de morar em Brasília, eles ficaram em cidades ao redor de Brasília, tanto que é bem desenvolvida as cidades ao redor de Brasília. Exatamente por Tem isso. até cidades bem maiores que Brasília ao redor dela, exatamente porque tinha mais pessoas que o planejado. Tá vendo como desenvolver economicamente e socialmente o fato da construção. Então, meio que, tipo, não é relação também só em construção de tijolo e telha. É em relação a, tipo, construções grandes, tipo, uma cidade inteira, né? Exatamente. O conhecimento que eles tinham. Porque não é pra qualquer um construir uma cidade tipo, do nada. Não vai pegar só uma madeira e qualquer madeira. Como eram as Eles construções de eles antigamente. tiveram que pesquisar, saber o tipo de solo que tinha naquela área, por exemplo. Para eles saberem que poderia aguentar uma construção de tão grande porte naquela região. Muito Fazer interessante. toda uma pesquisa com as tecnologias que nós temos hoje em dia. E que veio da Europa, porque os intelectuais daqui foram estudar lá e trouxeram as tecnologias de lá. E hoje o conhecimento é tão amplo. Nossa, como interessante. É. Interessantíssimo.